Os arquivos também são lugares de memória. O Arquivo Histórico Municipal guarda os documentos que contêm informações sobre a história da sua cidade. Nele encontramos diferentes tipos de documentos históricos. Eu vou citar aqui alguns exemplos. Encontramos mapas, testamentos, livros de batismo e casamento, jornais e revistas, documentos familiares, censo populacional, relatos pessoais, fotografias, cartas, diários, certidões, passaporte e vários outros documentos. Geralmente, os documentos históricos em papel são muito antigos e frágeis. Para que eles durem mais tempo, é preciso ter alguns cuidados especiais. A luz solar, assim como o flash das máquinas fotográficas, danifica o que está escrito nos documentos. O uso de luva também é importante para evitar que o documento seja alterado por causa da umidade das mãos. Então, essas dicas são muito importantes para conservar os documentos. Você vai encontrar dicas como essas lá na página 66 do seu livro, módulo 3. Falando sobre documentos de outra época, nós vamos observar alguns documentos antigos, tá bom? Que são certidões, tá? E você pode ver que elas já estão bem velhinhas, não é verdade? Isso porque ela tem vários anos. Com o passar do tempo, os documentos eles vão perdendo a sua originalidade e vão ficando o quê? Bem rasgadinhos, tá? Então, é por isso a importância de se ter muito cuidado. Tem gente que plastifica o documento. Observe esse documento aqui, da página 67. Trata-se de um recibo do último soldo. Soldo significa salário dos militares, tá bom? Do último soldo recebido por Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como o nosso Tiradentes. Esse documento é do ano de 1789 e foi publicado pela revista Nossa História em 2003. Eu vou ler o documento para você, tá? Recebido o tesoureiro da Real Fazenda, o senhor J.M. Teotônio Maurício de Miranda, 72 mil réis, importância dos meus soldos. Soldos era o salário da época, né, dos militares. Vencidos no quarto trimestre do ano de 1788, dos meses de outubro, novembro e dezembro, cujo venci como alferes. Alferes é o antigo posto militar correspondente hoje ao segundo tenente. Que sou da tropa paga de que lhe coronel, o ilustríssimo e excelentíssimo senhor Visconde de Barbacena, e por ter recebido, passo este somente por mim assignado, Vila Rica, 4 de março de 1789. São 72 réis, Joaquim José da Silva Xavier, alferes, número 988. Você vai responder aí qual é o assunto principal do documento. Você observou a forma diferente da escrita das palavras do documento assinado por Tiradentes? Naquela época, em 1789, as pessoas costumavam escrever daquele jeito. A paleografia é a ciência que estuda documentos antigos e procura entender como a escrita foi se modificando ao longo do tempo. Vamos aprender um pouquinho sobre quem foi Tiradentes? Vamos lá. Em Minas Gerais, no ano de 1789, algumas pessoas estavam descontentes com as leis impostas ao Brasil por Portugal. Os exploradores de ouro de Minas Gerais tinham que pagar altos impostos a Portugal por todo o minério que extraíssem. Um grupo de pessoas, entre as quais estava de Tiradentes, revoltou-se e decidiu se libertar e ser independente. Essa revolta recebeu o nome de Inconfidência Mineira. Quando os governantes que representavam Portugal descobriram a revolta, prenderam os manifestantes. Assim, Tiradentes foi preso e depois foi enforcado, gente. Atualmente, o Palácio Tiradentes está localizado exatamente no lugar da cadeia em que o alferes foi preso, em que ele foi preso. Gente, por causa de pessoas como Tiradentes, nós temos hoje a nossa independência. Os portugueses eles exploravam as nossas terras, porém, as terras já existiam quando eles chegaram aqui. As riquezas já existiam e, portanto, essas riquezas eram nossas, não é verdade? E aí, na sua página 67,
tem uma pergunta. Qual é o assunto principal do texto? Gente, o assunto principal do texto que a Pro acabou de explicar aqui para vocês, o texto que está logo aí em cima da sua atividade, é registrar que Tiradentes realmente recebeu o seu dinheiro relativo ao seu salário, uma vez que é ele quem escreve e assina o documento. Você pode ver aí embaixo que ele colocou a assinatura dele, olha só, aqui, ó. Tá vendo? Olha só como esse documento está antigo. O que você notou no texto que é diferente dos dias de hoje? Você lembra que nós estudamos sobre o sistema monetário, a gente estudou que o nome do nosso dinheiro era o real e tal. E naquela época, como era o nome do dinheiro daquela época? A forma de expressar o valor do dinheiro era réis, tá bom? Eles chamavam de réis. E isso também é diferente, além de o posto do militar ser alferes e hoje em dia é o segundo tenente. A maneira com que eles escrevem aí também é diferente, tá bom? Algumas palavras tem com 2 letras, por exemplo, ano com 2 N's, tá? E meses com Z ao invés de S. Então tem muitas coisas aí que você pode destacar como diferente do que existe hoje, tá bom? Na página 68, você vai realizar uma pesquisa com sua família e amigos próximos se eles possuem documentos antigos, como que costumam ser guardados em arquivos, tá bom? Vocês vão assinalar entre os itens aqui abaixo o tipo de documento que os seus familiares guardam, informações de outros tempos que você descobriu, tá bom? Então, você vai assinalar, ele guarda diário, ele guarda carta, ele guarda jornal, ele guarda a certidão de nascimento. Gente, os documentos antigos, eles são muito importantes para a gente conhecer a história, o que se passou antigamente, o que aconteceu no passado. Sem esses documentos, não daria para a gente descobrir o que existia no passado, qual era a história do passado. Então, para conhecer a história hoje em dia, é necessário ter alguns documentos, arquivos que servem para conhecermos o passado, conhecermos algumas histórias bacanas, tá bom? Até mesmo uma certidão de casamento, você vai ouvir histórias relativas àquela certidão e tal, e vai te chamar a atenção, tá bom? Você vai conseguir, a pessoa que te conta, né, o dono da certidão, ele vai conseguir lembrar de coisas que ele já havia esquecido através desse documento, tá bom? Álbum de fotografia também, você vai se lembrar de olhando de um momento que você viveu com aquela pessoa e tal, e você vai poder contar aquela história. Então, os documentos, eles servem para registrar momentos, registrar fatos, registrar histórias, tá bom? Eu espero que você tenha entendido a nossa aula de hoje, tá bom? Em casa, muitas vezes, descartamos os papéis e outros objetos que, por não serem mais utilizados, por não haver mais espaço para guardar, a gente acaba jogando fora. No entanto, esses papéis podem conter informações históricas da sua família e do tempo em que vivemos. Se as pessoas dos tempos antigos não tivessem guardado esses documentos, provavelmente não saberíamos como era a vida antiga. Não saberíamos que Tiradentes era um segundo tenente, tá bom? Era o alferes. Então, gente, guarde bem o seu documento que você tem aí, tá bom? E vamos ter cuidado com os nossos documentos, porque eles fazem parte da nossa história. Um beijo grande da Pro e até a nossa próxima aula.